Você acredita mesmo que está no controle da sua vida? Olhe ao seu redor. O trabalho que você tem, o dinheiro que você ganha, as pessoas com quem convive, as decisões que repete todo santo dia. Será que você realmente escolheu tudo isso? Ou será que, sem perceber, alguém já escolheu por você há décadas? Veja bem, a maioria das pessoas vive um destino que não escreveu, segue um caminho que não escolheu e repete padrões que nem entende de onde vieram. E é aí que mora o perigo, porque se você não tomar o controle da sua mente, dos seus paradigmas, alguém vai continuar tomando isso por você. Você já parou para pensar no porquê de certas coisas na sua vida simplesmente não mudarem, mesmo quando você tenta? Talvez você mude de emprego, troque de cidade, entre num novo relacionamento, mas no fundo, tudo continua mais ou menos igual. Você ainda sente aquela mesma angústia, o mesmo vazio, o mesmo limite financeiro, o mesmo medo de que nada vá realmente funcionar. Já se perguntou por quê? A resposta está em algo que quase ninguém fala, mas que controla absolutamente tudo: os paradigmas. Paradigma é um nome que pode parecer técnico, até meio distante, mas ele está mais presente no seu dia a dia do que você imagina. Um paradigma é um conjunto de crenças, padrões de comportamento, costumes e hábitos que você herdou de outras pessoas. Isso mesmo, herdou sem nunca ter questionado. São ideias que passaram de geração para geração e que hoje controlam a forma como você pensa, sente e age, sem que você perceba. Você acredita mesmo que escolheu como pensa? Sobre dinheiro? Sobre amor? Sobre sucesso? Muito provavelmente isso foi instalado em você quando ainda era criança. Você ouvia frases como: dinheiro não dá em árvore. Quem nasce pobre morre pobre. A vida é difícil. Isso não é pra gente como a gente. E o que acontece quando você ouve isso repetidamente desde pequeno? Você grava isso como verdade. Mesmo que conscientemente diga que quer ser rico, bem-sucedido, livre, seu subconsciente está dizendo: não, isso não é para você. Eu vivi exatamente isso. Eu ganhava cerca de 20 mil reais por ano e devia aproximadamente 30 mil. E na minha cabeça, aquilo fazia sentido. Era normal. Eu repetia o que via à minha volta. Pessoas reclamando de conta, de dívida, de falta de sorte. E eu entrei nesse ciclo. Achava que o problema era o emprego, era o país, era o sistema. Mas o problema era o meu paradigma. Eu pensava pequeno. Eu pensava em dívida o tempo inteiro. E como um ímã, eu atraía mais dívida. Eu não conseguia enxergar oportunidades, porque meu foco estava sempre no que faltava. Quantas vezes você começou uma nova fase com empolgação, mas voltou ao mesmo ponto depois de um tempo? Não é porque você é preguiçoso, incompetente ou azarado. É porque o seu paradigma, essa estrutura invisível e poderosa, puxou você de volta para o conhecido, para o seguro, mesmo que isso signifique continuar infeliz. E eu te pergunto: até quando você vai aceitar viver uma vida que não escolheu? Até quando vai seguir um roteiro que foi escrito por outras pessoas? Você não precisa continuar aí. Você pode escrever sua própria história, mas isso exige coragem. Coragem de enfrentar seus próprios pensamentos e crenças. Coragem de questionar tudo o que você sempre acreditou. Coragem de reprogramar a base da sua mente. Faça um experimento simples nos próximos 7 dias. Observe tudo o que você faz no automático. Como acorda, como se alimenta, como reage a problemas, como fala sobre dinheiro, sobre si mesmo. E anote. Pergunte-se: isso veio de mim ou foi programado em mim? A maioria das respostas vai te surpreender. Esse exercício é sobre retomar o controle da sua vida. Enquanto você estiver operando no piloto automático, sua vida vai continuar limitada pelas mesmas crenças, mas no momento em que identificar os padrões, pode mudá-los. E é aí que tudo começa a se transformar. Eu sou a prova viva disso. Eu mudei minha vida não porque ganhei na loteria ou tive sorte, mas porque reescrevi meus paradigmas. Se eu conseguir, você também pode. A chave está dentro de você, sempre esteve. Quando me sentei naquele escritório em Londres, uma pergunta ecoava na minha cabeça. O que exatamente aconteceu comigo? Eu estava ganhando mais de 5 milhões de reais por ano, mas não fazia tanto tempo que eu estava quebrado e sem direção.
A resposta foi simples e poderosa. Eu mudei o programa da minha mente. A maioria acha que mudar é difícil, demorado ou impossível. Mas isso é só parte do velho programa. Frases como "eu sou assim mesmo" ou "isso não é para mim" são sintomas de um programa mental rodando em segundo plano, tomando decisões por você. É como um disco riscado. Você pode trocar a agulha, limpar a vitrola ou mudar a música. Mas se o disco estiver riscado, ele vai tocar sempre o mesmo trecho. Foi isso que entendi. Eu não precisava lutar contra a velha realidade. Só precisava construir uma nova. Pare de consertar o que não funciona. Crie um novo modelo mental. E se você não alterar isso, qualquer esforço externo será temporário. Mesmo que tenha um pico de melhora ou feche uma venda, se o paradigma não mudar, você volta para o ponto inicial. Como um elástico que estica, mas sempre volta. Só quando você instala um novo modelo mental, decide ser uma nova pessoa com novos padrões, algo diferente começa a acontecer. Que não tem nada de místico nisso. É pura ciência. A neurociência prova que o cérebro é plástico e pode se reconfigurar com pensamentos intencionais, emoções focadas e ações repetidas. Cada repetição forma conexões neurais que viram hábitos. E esses hábitos constroem sua nova realidade. Mas o velho eu não vai embora fácil e sempre tenta te puxar de volta. Ele vai lembrar seus fracassos, usar vozes de familiares e professores que diziam que você não era capaz, tentando te convencer a ficar onde está, sem mudar. Nesse momento, você precisa decidir de forma definitiva, como eu e tantas pessoas fizemos. E quando você age com base nesse novo programa, os resultados aparecem. Não porque você sabe tudo, mas porque se torna alguém novo. E o mundo responde a essa nova versão de você com oportunidades e mudanças visíveis na forma como te tratam. Parece coincidência, mas é sintonia. Você passa a vibrar diferente e atrai uma realidade alinhada ao seu novo estado, mas isso exige comprometimento e disciplina. Mudar o paradigma é um processo, não um evento. Exige repetição, intenção e disciplina para manter o novo pensamento, mesmo quando tudo te empurra para o antigo. Disciplina para agir diferente, mesmo sem resultados imediatos. Para manter a nova imagem, mesmo quando o velho você tenta voltar com força. Então te pergunto, você está disposto a bancar essa nova versão sua? Agir como a pessoa que deseja ser, mesmo antes de colher os frutos disso? Porque funciona assim. Você não espera ver para crer, você crê e então vê. O resultado sempre vem depois da decisão consciente de mudar. Pense na vida como uma estrada. Se mantiver o mesmo mapa, chegará sempre ao mesmo lugar, mas se mudar o GPS mental e as coordenadas, vai alcançar destinos antes inalcançáveis. Mesmo que esteja vivendo algo que não gosta, isso não é definitivo. É apenas reflexo do que você foi até agora. E quando muda o programa interno, o rumo muda. E com o rumo muda a vida. Ninguém está condenado ao passado, a menos que escolha repeti-lo. E agora você tem uma escolha nova: reprogramar, decidir e transformar. Porque é aí que tudo começa. A verdade é que o universo não responde à sua vontade ou lamento. Ele responde à sua vibração. E isso pode ser desconcertante no início, porque fomos ensinados a acreditar que esforço físico, força de vontade e trabalho duro são os principais responsáveis pelos nossos resultados. Mas não são. Não de forma isolada. O que realmente determina o que você atrai para a sua vida é a frequência energética que você emite. E essa frequência é definida pelos seus pensamentos, emoções e, principalmente, pelo seu estado de consciência. Você já percebeu que quando você está frustrado, ansioso, preocupado com dinheiro, as coisas parecem piorar? Parece que aparece mais conta, mais problema, mais imprevisto. Isso não é azar. Isso é ressonância vibracional. Você está vibrando em escassez e o universo, que funciona como um espelho absolutamente preciso, só pode devolver aquilo que você está emitindo. Ele não julga, ele não interpreta, ele apenas responde. As leis que governam o universo são tão exatas que conseguimos enviar uma nave à Lua e calcular o segundo exato do pouso. Isso não seria possível se essas leis fossem aleatórias. E da mesma forma que usamos essas leis para a engenharia, também podemos usá-las para criar uma vida extraordinária.
Mas a maioria das pessoas ignora isso. Elas querem mudar de vida usando apenas lógica e esforço, enquanto continuam alimentando padrões emocionais de medo, dúvida, culpa e ansiedade. E essas emoções criam uma vibração que atrai mais experiências que reforçam esses mesmos sentimentos. É um ciclo. Eu descobri isso quando comecei a estudar profundamente os princípios da mente e das leis universais. Descobri que tudo é energia, e essa energia se organiza de acordo com leis e não de acordo com desejos. Não importa o quanto você deseje algo, se o seu corpo, sua mente e sua vibração estiverem em conflito com esse desejo, o resultado nunca vem. E mesmo que venha por um instante, ele escapa pelas mãos porque você não está em sintonia com ele. A neurociência já comprovou que seus pensamentos geram impulsos elétricos no cérebro. Esses impulsos ativam redes neurais que, por sua vez, liberam substâncias químicas, os neurotransmissores. E essas substâncias são responsáveis por criar as emoções que você sente. Ou seja, pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram estados vibracionais. E esses estados vibracionais moldam sua realidade. Isso não é filosofia, é ciência. Se você pensa constantemente em dívida, em medo de perder, em frustração com seu trabalho, seu corpo sente isso como verdade, e ele vibra nessa frequência. E o que você passa a atrair são experiências que validam esse estado interno. Agora, se você decide conscientemente pensar em abundância, gratidão, confiança, realização, mesmo que no começo pareça mentira, com o tempo, seu corpo passa a sentir isso como verdade. E o universo começa a responder. É exatamente por isso que eu digo: você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. E você é o que você sente com constância. Não importa o que você fala, o que importa é o que você vibra. Em termos simples, ela diz que a realidade só se manifesta quando é observada. Ou seja, aquilo que você sustenta com foco e intenção se concretiza. Isso quer dizer que você tem um poder imenso, muito maior do que imagina. Mas ele só funciona se houver alinhamento entre o que você pensa, sente e acredita ser possível. Muitas pessoas desejam mudança, mas vibram na dúvida. Querem abundância, mas pensam que isso não vai funcionar para mim. Querem amor, mas esperam rejeição. O universo responde à vibração real, não à intenção superficial. Por isso, o primeiro passo é assumir responsabilidade e parar de culpar o governo, a crise, a infância, o ex ou o chefe. Enquanto você colocar o poder fora, vai vibrar impotência. E quem vibra impotência atrai mais motivos para se sentir impotente, repetindo esse ciclo interno e externo. Se você decide assumir o controle, mesmo com tudo igual ao redor, algo muda por dentro. E essa mudança interna é o começo de uma nova realidade mais consciente. Porque quando você muda sua vibração, sua percepção muda. Começa a enxergar oportunidades onde via problemas e a sentir confiança onde antes havia medo. Você começa a agir diferente, com atitudes que antes pareciam impossíveis. E nesse momento o universo se move com você, conspirando a favor do seu despertar. Você vai conhecer novas pessoas, ter ideias incríveis, estar em lugares impensáveis. Mas nada disso começa fora, começa dentro, na sua frequência e na sua mente. A única pergunta agora é: qual é a frequência que você tem emitido para o universo? Porque a resposta para tudo que você vive está aí, e a mudança também começa aí. Você pode conhecer todas as leis universais, estudar os maiores livros de autoconhecimento, assistir a palestras, escrever metas e colar frases motivacionais na parede. Mas se não aplicar o que sabe com disciplina, nada muda. Porque a verdadeira transformação acontece quando você age, não apenas quando entende. Agir com consistência, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo quando tudo em você quer voltar ao padrão antigo, é isso que cria mudança real e duradoura. Eu digo isso porque vivi na pele. Mesmo tendo resultados ajudando pessoas e ganhando o equivalente hoje a cerca de R$100 mil por mês, algo ainda me pressionava. Eu sentia como se às vezes esperasse ser resgatado, como se ainda buscasse aprovação. Até que um dia, sozinho num hotel, encarei meu reflexo e fiz uma pergunta dura. Que a ação que traz motivação?
A motivação vem depois da prática. É o resultado de um corpo que percebe que está indo em direção ao que deseja. Você quer mudar sua vida? Então pare de esperar por um sinal, por um empurrão, por uma resposta externa. Dê a si mesmo uma ordem e siga essa ordem, como um general que se compromete com a própria palavra. Porque é isso que a disciplina é, a arte de se tornar confiável para si mesmo, a arte de confiar na sua palavra mais do que nas circunstâncias. E sim, no começo vai ser desconfortável. O velho eu vai gritar, vai pedir para você dormir mais um pouco, procrastinar mais um dia, aceitar o que sempre aceitou. Ele vai te dizer que não tem problema deixar para depois. Mas eu te garanto, esse depois é onde os sonhos morrem. Você sabe, o que dói de verdade não é falhar, não é errar. O que dói de verdade é saber que você se traiu, que sabia o que precisava fazer e escolheu não fazer, que prometeu uma vida nova e seguiu servindo ao velho eu. Essa dor silenciosa mina sua autoconfiança, sua energia, sua identidade. Mas do outro lado disso, existe algo extraordinário. Quando você começa a obedecer seus próprios comandos, algo dentro de você se fortalece. Você anda mais ereto, fala com firmeza, pensa com clareza. Porque sua mente aprende. Eu cumpro o que prometo. Isso muda tudo. Seja criar um novo hábito, romper um ciclo ou finalizar um projeto. Mudar de carreira ou cuidar do corpo, o que importa não é o tamanho da ação. É o compromisso com ela. É dizer, isso eu farei e nada vai me impedir. E sustentar isso nos dias bons e ruins. Os resultados que você deseja não pertencem ao futuro. Eles pertencem à identidade que você assume agora. E essa identidade só se sustenta com disciplina. As pessoas que transformaram suas vidas não foram as mais talentosas, mas as mais comprometidas. As que decidiram que acontecesse o que acontecesse, fariam o que precisava ser feito, mesmo com medo, mesmo sozinhas, mesmo sem garantias. Se você der a si mesmo um comando hoje e obedecer todos os dias, sem desculpas, sem pausas, sem autossabotagem, sua vida vai mudar para sempre. Você será alguém que constrói realidade com intenção, que cria destino com ação, que transforma pensamento em matéria e vive com propósito, porque finalmente se tornou alguém que cumpre o que promete a si mesmo. Esse é o maior poder que alguém pode ter, ser dono da própria palavra. Você não está preso ao rumo que sua vida tomou. Pode mudar o programa, assumir o controle e construir um caminho alinhado com quem você realmente é. Agora, se algo dentro de você despertou, não pare por aqui. Continue. O próximo vídeo que está aparecendo na tela é o seu próximo passo. Nele você vai subir mais um degrau na sua jornada de evolução, expandir sua consciência e se tornar 1% melhor do que é agora. Obrigado. Te espero no próximo vídeo.